Olá, vamos lá, bem na conexão, mais um dia, mais uma live para vocês, adorando essas sequências de live. Eu fico super empolgada, cada dia mais eu fico buscando alguém, fico buscando aí temas pra gente. Eu tô achando esses temas muito, muito legais, muito divertido. Oi, Lúcia, minha cunhada. Oi, doutora Paula, PH Marques, obrigada aí por vocês estarem participando. Maristela, Luísa, obrigada. Vou colocar aqui o tema da nossa live para ficar aqui para você, que hoje o nosso tema é sobre os desafios após o divórcio. Deixa eu só concluir aqui. Beatriz, tudo bem, Beatriz? Lude, Robson, sejam bem-vindos. Fixei o comentário, Juju, seja bem-vinda, Juliana Almeida, Renata Martins. Gente, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês, Suzy. Então, hoje eu convidei uma advogada maravilhosa, gente, que eu já acompanho e eu gosto muito do profissional dela. Oi, Tati! Tudo bem, minha linda? Ludmila já entrou. Essa advogada é maravilhosa, gente. Ela é especialista na área de família. Eu não sei se a gente fala área de família ou vara de família. Já ela vai me corrigir e a gente vai falar melhor sobre isso. Mas falar sobre divórcio, sobre separações, sempre geram alguns conflitos, né? Porque o término de um ciclo sempre é conflituoso para algumas pessoas, porque geram fortes sentimentos e geram fortes emoções. E muitas vezes, quando a gente não consegue lidar muito bem com esse sentimento e com essas emoções, a gente tende a não querer vivenciar esses términos, a não querer fechar esses ciclos. E aí, diante dessa resistência, desse fechamento de ciclos, são gerados vários conflitos, conflitos internos, conflitos externos, conflitos das relações. Oi, Gê Rodrigues, tudo bem? Obrigada por você estar participando. O Restaurante Cozinha Brasil, Diego Duarte, Nalita, Euro Roberta, isso mesmo. Obrigada, gente, por vocês estarem participando. E aí a gente presencia muito essa resistência para o final desse relacionamento. E aí vai gerando vários outros conflitos que podem ser desconfortáveis e muitas vezes não adequados para aquilo que vocês precisam, até mesmo de restabelecer uma nova relação, uma nova convivência, porque muitas vezes existem filhos nessas relações e o vínculo acaba sendo eterno. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto psicológico e sobre o aspecto legal, em que a Ludmila Marques vai trazer aí sobre os direitos e deveres, qual é a visão. Ela é uma advogada que tem como que eu posso dizer, tem uma sensibilidade na forma de se posicionar, na forma de falar e principalmente na forma de conduzir um processo de divórcio, né? Porque ela sabe que ela está lidando com famílias, com pessoas e que muitas vezes ali, em meio a um turbilhão de conflitos, são gerados vários problemas e ali ela precisa estar tendo uma orientação, tendo que oferecer uma orientação da forma mais adequada possível diante desses casos, tá bom? Eu vou convidar ela agora para entrar aqui comigo e a gente vai bater um papo sobre isso. Se vocês tiverem pergunta, podem fazer por aqui. Se a gente não vê, manda outra respostinha, porque às vezes a gente está falando e não vê quem está entrando ou o que estão falando. E aí vocês mandam de novo, mandei uma pergunta lá em cima, que aí quem tiver sem estar falando, vai lá, busca a pergunta e tenta responder para vocês, tá bom?
podem fazer as perguntas sim. E vamos lá, vou chamar ela aqui, vou convidar Ludmila Marques. Vamos ver se ela entra agora. Oi, Keliane, capítulo 20, Kathleen. Sejam bem-vindos, George Washington, Erenice e Adriana. Sejam bem-vindos. Luísa, mozinho, seja bem-vinda. Eu acho que ela não viu. Eu acho que... Consegue agora? Recebeu? Deu certo. Cadê você, Ludmila? Oi! Tudo bem, meu amor? Tava virada a câmera. É verdade, eu falei, cadê ela? Não tá na cadeira. Tudo bem, Ludmila? Eu estava falando aqui um pouquinho da sua experiência. Eu queria que você primeiro se apresentasse para todo mundo, que nem todos te conhecem. Claro. Eu me chamo Ludmila, sou advogada especialista em direito de família e sucessões. Atuo bastante em todas as áreas do direito de família, né? Em especial ao divórcio, extrajudicial e judicial, inventário, regulamentação, dos interesses dos menores. Então, toda essa área do direito de família, né? A gente presta essa assessoria, faz esse acompanhamento. E o que é judicial e extrajudicial? Só para o pessoal ficar um pouco a par da sua linguagem técnica, para a gente começar a falar desse primeiro conflito, quando a gente tem que decidir quando o divórcio é judicial ou extrajudicial. Como que funciona isso, Ludmila? Antigamente, né, não tinha essa via extrajudicial, não era com tanto acesso como é hoje em dia. O divórcio, ele pode ser judicial ou extrajudicial. O judicial é quando envolve menor, quando as partes não estão em comum acordo, aí não tem como a gente recorrer na esfera extrajudicial. Então, o extrajudicial é aquele procedimento que ele é feito no cartório, que é quando as duas partes estão em comum acordo em relação ao divórcio, em relação à partilha dos bens, não tem filhos menores. Alguns estados, mesmo que tenham filhos menores, estão autorizando esse divórcio ser feito em cartório, desde que a gente vá para o judiciário primeiro para regular a questão dos interesses do menor, que é pensão alimentícia, guarda, visitas. Então, é essa diferença mesmo, a relação mais entre o consenso das partes e não ter filho menor. Entendi. Mas se em alguns estados, como você falou, se eles tiverem consenso e tiver tudo já resolvido, é fácil de ir até o cartório e resolver a situação. Isso aí a gente vai no judiciário primeiro, faz um protocolo e leva para o cartório para provar que a gente já ingressou com a medida, né? Que a gente já ingressou com a regulamentação dos interesses dos menores. O procedimento no extrajudicial, ele é um procedimento muito rápido, né? Quando tem bens a partilhar, a gente olha de qual competência a gente está recolhendo os impostos. Então, assim, no mais, ele é de uma medida bem mais célere, né? Bem mais barata. Então, eu sempre oriento os clientes a resolverem as suas demandas no extrajudicial. É aquela famosa frase, né? Nem tudo precisa ir para o judiciário. É verdade. E já começam os conflitos, só de ser um divórcio, né? E aí a gente vai falar um pouquinho desses conflitos, como que um término de relacionamento pode ser tão dolorido, pode ser tão conflituoso para as partes que estão vivenciando, né? Porque muitas vezes, por mais que só existe uma relação de divórcio quando uma pessoa não quer mais, né? Então, a partir do momento que essa uma única pessoa não quer aquela relação, nós temos dois tipos de sofrimento. Para aquele que fica na relação e que muitas vezes não quer aquele fim, para aquele que está indo embora e está tendo que abrir mão, fazendo escolhas e tomando decisões incertas na vida, porque não sabe se é correto ou se não é correto, e tem a questão do julgamento, enfim, de várias questões, e aí entram vários conflitos emocionais
né, de todas as partes. E quando gera esse conflito emocional, entra sempre a questão da resistência dessa separação. E como que eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: a não aceitação dessa separação é suficiente para que não haja esse divórcio? Quando a pessoa não quer a separação, uma parte não aceita essa separação, isso é suficiente para que não haja o divórcio? Não, por quê? Porque a justiça ela não tem esse poder de obrigar uma pessoa a conviver com a outra. Entendeu? Então, a recusa negativa do outro cônjuge em dar o divórcio não significa, porque antigamente o que acontecia? Não, não vou assinar o divórcio vai ficar lá parado 6 anos na A pessoa justiça. ficava amarrada uma à outra, né? Hoje em dia não está mais assim. Vários entendimentos, né? Tem os tribunais com entendimento de que não tem como eu forçar uma pessoa a continuar em uma relação conjugal com a outra. Então, o fato de um dos cônjuges, não, eu não quero assinar esse divórcio, não é suficiente, ele não vai conseguir prender essa pessoa por resto da vida. Uma hora ou outra o divórcio vai sair. E não está mais como antigamente, que demorava anos e anos e anos. Hoje em dia as coisas são bem mais rápidas no quesito da assinatura do divórcio, né? O pessoal conhece muito como o juiz assina pelo outro. E realmente é isso, né? A assinatura do juiz, ela vai suprir aquela ausência daquele cônjuge que não quer fazer essa assinatura. Entendi. E quanto à questão dessa... Qual é a interferência? A gente até separar, acho que eu vou deixar para fazer mais um pouquinho. Mas é engraçado que quando está havendo esse sofrimento entre as partes nesse processo da separação, a pessoa meio que esquece, não é que esquece, às vezes ela não olha para o tipo de relação de sofrimento que está tendo, de desgaste que está tendo naquela condição daquela relação e acaba insistindo em querer aquela pessoa com medo mesmo de perder, tendo essa resistência, né? Sobre o fechamento desse ciclo. Não quer que a pessoa vá embora, porque ali está se quebrando uma expectativa, um sonho, uma idealização, que muitas vezes a pessoa, quando assina um papel, quando ela vai casar, ela não só assina legalmente, né, aquele papel para o casamento, mas principalmente ela entrega um sonho, uma expectativa, enfim, vários anseios. E quando há esse divórcio, essa quebra desse sonho, essa quebra dessa expectativa gera uma frustração imensa, porque a pessoa se decepciona muito com a outra, né? E na psicologia a gente fala que a separação, o término de relacionamento, também é um processo de luto que as pessoas vivem. E todo processo de luto a gente já sabe que possui 5 fases, né? E a primeira é a negação, ou seja, eu não quero me separar. Isso. Já entra nesse conflito, né? Eu não quero me separar. A segunda já é uma relação mais de raiva, eu tenho raiva do que ele fez, do que ele é, do como ele foi, eu tenho raiva de sentir o que eu sinto por ele, eu tenho raiva de querer ele. Então entra todo esse processo de raiva. O terceiro já é essa questão da negociação, de como que pode ser feito, qual é o melhor para as partes, a barganha, sempre olhando, claro, para os próprios interesses. E depois vem o ponto da depressão, onde a gente começa a chorar sem motivos, sem causa aparente. E, por último, a aceitação depois de um tempo. Quando as pessoas procuram um divórcio, mais ou menos em que etapa você percebe que elas estão? Bem no início ou já vem mais conformadas pela sua experiência? O que você traz para a gente disso daí? Olha, assim, aparece o cliente em todas as fases, né? Aparece o cliente que tá decidido, estamos de comum acordo, os clientes vão juntos procurar um escritório. Naquele momento da consulta, que você tira as dúvidas, que você conversa, tá tudo lindo. Só que o divórcio, querendo ou não, ele é o rompimento de uma parte da sua vida, né? De uma etapa, e você vai começar uma nova. Então, por mais consensual que seja, no dia da assinatura, sempre acontece choro, isso é normal, entendeu? Sempre
sempre uma das partes choram, fica naquela assim, que às vezes a gente, como advogado, né, até perguntamos, é isso mesmo que vocês querem, né? E ele, não, é isso mesmo, doutor. E assinando e chorando. Então, assim, todo divórcio, ele pode ser consensual ou não. Que vai ter esse momento, o cliente ele chora, né? Aí a gente não sabe se ele está arrependido ou se a ficha caiu que realmente assinou aquele documento, porque tem muita gente que pensa assim, né? Não, assinei o divórcio, acabou. E tem casos e casos de pessoas que divorciam, E depois. casam de novo, né? Então tem muito isso. Então, assim, eu realmente às vezes eu fico sem entender o que passa na cabeça dos clientes na hora da assinatura do divórcio, né? Mas aparece em todas as fases. Aparece na fase inicial, aparece casais que estão na fase do ódio, não quero mais, estou super decidida, que vai assinar o divórcio com um sorriso largo no rosto. Então, tem vários perfis, né? Vários. Acho que um dos maiores conflitos das pessoas mesmo é entender o que que passa na cabeça delas, em qual fase elas estão e qual é a parte mais segura que ela tem para poder tomar essas decisões e fazer essas escolhas, seja para aquele que está decidindo se separar, quanto para aquele que também precisa aceitar uma decisão e uma escolha que envolve a vida dela, mas que, infelizmente, ela precisa acatar, né? Nós temos uma pergunta aqui que eu tinha feito até essa pergunta também, tinha separado essa pergunta para fazer. Quando há comprovação de traição antes do divórcio, é possível solicitar em juízo reparação financeira por danos morais? Olha, a questão da traição, ela sozinha, por si só, ela não gera direito a nenhum tipo de indenização. A traição sozinha. Porque não tem como o judiciário punir todos os casos de infidelidade que existe. Isso foge do controle. Então, a traição sozinha, ela não gera esse direito de indenização. A não ser que é uma traição que expõe você ao ridículo, que, entendeu? Alguma coisa que mexe muito com a sua honra, com o seu psicológico. Aí sim, se você conseguir documentos que comprovem, né? Essa situação é possível sim pedir a reparação de danos. Os tribunais vêm entendendo que nestes casos é possível sim fazer essa reparação de danos morais, né? Danos psicológicos. Mas só se houver uma exposição muito grande, um mero aborrecimento, é porque às vezes as pessoas não conseguem diferenciar o que é um mero aborrecimento de um dano, entendeu? Uhum. Uma traição simples, fui traída, quero danos morais. Ah, você quer por quê? Só porque houve uma traição? Não tem como, entendeu? Punir pela infidelidade. Agora, se a Entendi. pessoa expõe fotos em redes sociais com a amante, por exemplo, fala palavras de baixo calão com a atual esposa, expõe ela em Instagram, em WhatsApp, em grupos de WhatsApp, ou passa alguma situação vexatória nela em público. Aí sim, Normalmente passa a ser já uma relação abusiva, né? isso. Entendeu? Chegou nesse ponto, já foge até só do danos morais. Mas a Entendi. pura não. Entendi. No caso aqui, a Aline Ribeiro mandou aqui pra gente. Posso processá-lo por danos morais se antes do divórcio o mesmo ficar se expondo no Instagram com um amante na cama me trazendo constrangimento? Se você conseguir provar que é um constrangimento muito grande, que esse fato te trouxe algum prejuízo, por exemplo, você foi, sei lá, rebaixada de função por conta dessa exposição no seu emprego, houve um dano. Agora, o simples fato de você ter ficado só magoada, entendeu? O dano moral Triste. é isso, entendeu? O dano moral é muito difícil. É nesse sentido de você conseguir colocar tudo em pratos limpos para mostrar para o judiciário, não aconteceu isso, isso, isso. Tem Tentar provar, na verdade, né? Porque o juiz ali, ele está imparcial e ele vai ter o entendimento quando é a exposição da raiva da pessoa por um sentimento de vingança, de não conformidade das escolhas do parceiro. aquela situação. Eu tenho que analisar o quê? O que aconteceu desde antes para a pessoa que fez essa exposição ter feito o que fez.
Então, a gente tem que analisar o que é que veio desde o começo até chegar nessa exposição de fato. É porque os juízes, eles têm entendimentos diferentes. Tem juiz que é mais sensível, tem juiz que entende, não, realmente aqui houve um sério dano, realmente aqui a pessoa ficou muito, né, constrangida. E tem juízes que entendem, não, isso aqui é um mero aborrecimento só e pronto. Então, depende muito. E quando a pessoa faz a separação de corpos, mas não faz a separação do divórcio, né? E tem essa separação de corpos e ela está vivendo tudo isso. Ainda assim é considerado como um dano moral, mesmo que tenha a comprovação de tudo que você está falando, isso também é considerado um dano moral? Na separação de corpos, sim. Porque tem a separação de corpos, que é feita através da sentença, né, de separação, e tem a separação que geralmente faz de boca, olha, tô saindo de casa, né, estamos separados, vamos só regularizar a questão do divórcio. Porque hoje a separação, ela não é mais pré-requisito para você ingressar com a ação de divórcio. Então, antigamente, você tinha que ir lá no juiz pedir a separação, o juiz ia tentar conciliar o casal, para ver se era isso mesmo que o casal queria, né? Para depois decretar o divórcio. Hoje em dia, não precisa mais. Tanto é que você pode ficar casado 30 dias e acordar, não, eu quero divorciar. E lá no cartório divorcia. Não tem nenhum pré-requisito. Não tem aquela audiência de conciliação, vamos conciliar o casal. Hoje em dia não tem mais. E antes demorava, acho que até um tempo mais para ver se realmente eles tinham certeza. Acho que tinha um prazo antigamente de 2 anos, não era isso? De 2 anos. Isso. Hoje em dia não tem prazo mais. Tá muito, tudo imediatista, né? Tantas relações estão descartáveis, as pessoas não querem mais ter trabalho com seus relacionamentos, porque viver a 2, gente, é muito trabalhoso. Viver a 2 requer abdicações, viver a 2 requer que você tenha uma maturidade de entendimento da ação do outro. É muito complicado. E às vezes é mais fácil a gente abrir mão da relação do que trabalhar isso, né? E eu sempre digo que a única coisa que seguram duas pessoas é realmente o querer estar junto com ela. Não tem filhos, não tem dinheiro, não tem nada que faz. Exatamente, Beatriz, relacionamento fast food, né? Então, as pessoas, não tem nada que faça as pessoas quererem estar presas umas às outras, sabe? Eu quero me livrar logo, não tá bom, tá ruim para mim, então eu preciso ir embora, eu preciso virar a página e viver o meu relacionamento. E essa troca de relações, gente, está muito relacionado, vou entrar um pouquinho com a psicologia antes da gente vir para a próxima pergunta, Ludmila. Essa troca de relacionamento está muito, muito vinculado à forma como eu me vejo, à forma como eu me entendo. Eu sempre estou puxando isso em todas as lives para vocês verem como todos os assuntos estão integrados nessa questão da nossa saúde emocional e da forma como a gente se vê do nosso posicionamento mesmo na vida e nas nossas relações sociais e interpessoais que a gente vive. Por quê? Porque quando a gente não está bem, a gente está sempre criando fantasias, expectativas de que tem um parceiro perfeito, de que a vida a 2 vai ser perfeito. E quando vem os problemas do dia a dia, aí sim se conhece cada um, aí sim a gente faz parte de uma intimidade do relacionamento que antes de morar junto a gente talvez não convivesse, não visse, né? Não percebia muitas vezes. E isso vai gerando mal-estar, isso vai gerando frustrações, isso vai gerando vazios, e a gente está sempre achando que esse vazio eu vou encontrar na próxima pessoa, no próximo relacionamento que eu tiver. E ali eu vou pro próximo e vivo aquele início maravilhoso, porque todo início de relação é maravilhosa, né? Vivo aquele relacionamento maravilhoso e quando eu tenho que assumir as responsabilidades novamente daquele relacionamento, eu entro em conflitos novamente e eu preciso mais uma vez me separar, né? Eu costumo brincar que eu falo assim, quando o cara já tiver na 3ª separação, pelo amor de Deus, não case com ele porque ele está muito mal resolvido. Manda ele primeiro para terapia, depois você resolve casar, porque ele está repetindo todos os ciclos de separação dele.
Isso E a nossa vida é isso, é gerar fantasias e expectativas. E muito dessas resistências do divórcio está relacionada a essa fantasia, sabe? Do que meu casamento vai ser perfeito, meu marido é um príncipe encantado, que tudo vai dar certo, que nós vamos viver felizes num conto de fada. E não, a gente não vive num conto de fada. A gente vive uma realidade. você coloca a sua expectativa no outro. Exatamente, entrega na mão do outro e o outro faz com ela aquilo que quer, né? E depois de um tempo que a pessoa entra na parte aqui da aceitação, ela até compreende que foi melhor aquela separação quando ela tem resistência, mas até chegar a esse ponto tem muito sentimento, muita emoção envolvida. E quando a gente está emotiva, com esses sentimentos abalados, a gente perde a condição de tomar decisões conscientes, sabe? Porque quando o nosso emocional está abalado, nós, primeiro, confundimos a tristeza do término desse luto para levarmos para esse eterno sofrimento, para esse eterno papel de vitimização. Eu sempre falo que, sempre que há uma separação, tem sempre 50% de parcela de culpa, sabe? A culpa nunca é 100% do outro. Por quê? Porque são duas pessoas se relacionando. Aí fala assim, mas eu fui uma excelente esposa, eu fazia tudo o que ele queria, eu dava comida na mão dele, eu entregava roupa, eu fazia tudo. Eu falo, esse é o problema. Entendeu? Eu falo, esse foi o problema da separação, porque precisava fazer algo de diferente nessa relação. Você precisava se posicionar, você precisava aparecer nessa relação e não aparecia. Então essa relação vai perdendo um encanto, vai perdendo uma beleza, e nesse relacionamento fast food, como a menina citou aí pra gente agorinha, nessa relação descartável que a gente vive hoje, as pessoas mudam, sabe? As pessoas perdem o interesse umas pelas outras muito rápido, e é muito mais fácil você descartar umas às outras. Temos aqui outra perguntinha, que deixa eu só procurar aqui. Eu acho que eu perdi essa pergunta aqui. Deixa eu ver. A guarda dos filhos é sempre com a genitora? Gente, essa parte dos filhos a gente tem muito para falar. Vamos lá, vamos começar com isso. A guarda dos filhos, como que fica? Quando se tem filhos que entram no papel de divórcio, como que normalmente o juiz ele avalia isso? Quando dá abertura ao processo de divórcio, o casal tem a opção de entrar em um acordo e definirem com quem vai ficar os filhos menores, né? Dá essa opção. Quando não tem esse consenso, é porque todo mundo pensa assim, não, a regra é, ficam sempre com a mãe. Não. Os filhos ficam com quem tem melhores condições de manter essas crianças. Eu não falo só condições financeiras. Quem tem um lar adequado, emocionais, quem tem um lado emocional, quem tem uma rede de apoio, quem tem mais tempo para ficar com a criança, o interesse do menor, ele sempre vai prevalecer. Então, esse mito que todo mundo carrega, a guarda fica sempre com a mãe. Não, não existe. A guarda não é sempre com a mãe. Eu tenho casos que a guarda é com o pai. Por quê? Porque o pai tem melhores condições de moradia, tem melhores condições psicológicas, tem uma rede de apoio. Então, o juiz analisa o que é melhor para a criança. Então, não, a regra não é essa, tá? Nem sempre a guarda fica com a mãe. E às vezes a guarda não fica nem com o pai nem com a mãe, né? Porque às vezes nenhum dos dois tem essa condição, né? Então, essa não é a regra, né? Entendi. E para não assustar, não é só, como ela falou, não é só pelo ponto financeiro. Porque às vezes a mulher ela tem muito essa preocupação, né? Mas meu marido, eu sempre fui dona de casa, meu marido é quem trabalha, ou seja, ele tem mais condições do que eu de criar meu filho. Então, se ele quiser, ele toma meu filho. Não funcionam também assim. Assim, não olha só condições. O que adianta a pessoa ter condições financeiras, ter uma remuneração mensal excelente, mas não ter um psicológico bom? Não ter uma estrutura de casa, não ter um ambiente para morar com criança,
não ter uma rede de apoio, não ter, você entendeu? Então, E às vezes uma relação até afetiva mesmo com a criança, né? às vezes também não tem nenhuma relação afetiva. Às vezes a criança não quer nem ver o pai ou ver a mãe, entendeu? Então, o fato de ter condições financeiras melhores também não é um dos requisitos, não é. É um conjunto. Nunca olha uma coisa isolada. Falou do menor, vamos analisar o conjunto de coisas. Gente, uma das coisas assim que eu acho que foi o motivo de eu ter feito essa live mesmo para poder falar, que eu acho que é um dos pontos que mais me toca e mais mexe comigo, é principalmente quando trata sobre relacionamento de filhos, sabe? Quem está se separando, o casal que está se separando, os filhos, gente, são os maiores atingidos nessa relação. Porque eles estão vendo a mãe sofrendo ou o pai sofrendo, depende de quem dá ali início à partida dessa separação. Eles estão vendo um lado sofrendo e o outro vivendo a sua vida. E ele está ali no meio, porque a criança, ela vive também a fantasia dela, só que dentro da idade dela, nós vivemos uma fantasia que a gente traz da nossa eterna infância, né? Por não saber elaborar as nossas emoções e por não ter tido maturidade de compreendê-las. Então, a gente vem trazendo essas expectativas e fantasias até os nossos dias de hoje, na vida de adulto. Mas a criança, na fase delas, dentro da realidade, da fase de desenvolvimento delas, elas estão gerando essas expectativas. E ali dentro dessas expectativas, ela tem um amor pelo pai ou pela mãe. Não adianta o pai ou a mãe ser ruim, a criança ela não está conseguindo e ela não está fazendo esse julgamento. Ah, mas a mãe abandonou. Com o tempo ela vai entender todo esse processo. Mas naquele momento, a fantasia dela, na fase dela, a vontade dela é de que estivessem os dois juntinhos, porque é ali que é o conforto, é ali o porto seguro da criança. Então, seja quem for que estiver passando pelo processo de separação, blindem os filhos de vocês para tentar não passar o sentimento que vocês têm enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto pessoas que foram traídas, que estão decepcionadas, que estão frustradas. Não importa se ele presta, se ele não presta, se ele foi mau caráter, se ele é mau pessoa. Com o tempo, a criança ela vai perceber. Mas que não seja partido dos pais que estão com a responsabilidade, o poder da guarda dos filhos, de ficar tentando alertar ou ficar tentando despertar esse sentimento. Hoje, o que eu mais pego na clínica, sabe, Ludmila, são casos de pessoas que vivem conflito de separação de seus pais desde criança, entendeu? São pessoas que nunca se relacionaram, nunca se casaram e vivem uma separação na vida tão forte, porque carregam desde criança de tudo que estão ouvindo entre as partes, né? E aí entra uma outra pergunta. Entra uma outra pergunta para você, Ludmila. O responsável pelas crianças, ele não pode impedir o cônjuge, o ex, de ter acesso às crianças. E explica pra gente o que é essa alienação parental. Claro. No processo de divórcio, um dos motivos que quando tem filhos menores não pode ser feito no cartório, justamente por essa razão. Tem filhos menores envolvidos, a gente precisamos regulamentar com quem que essa criança vai morar, guarda. Tem que regulamentar a pensão alimentícia e regulamentar visitas. Geralmente, as visitas são a cada 15 dias, um final de semana, né? Geralmente pega na sexta-feira as crianças e devolve no domingo. E férias, 50% com cada um. Então, essa é a regra, meio que regra geral, né? Do direito de visitas. Então, só que o pai que não mora com o filho, ele tem que ter esse direito livre de ver os filhos. Tem que ter esse direito. Por quê? Porque o fato do divórcio, o fato da relação conjugal dos pais ter sido dissolvida, não pode atingir os filhos. Então, após o processo de divórcio, é muito comum que ocorra alienação parental. O que seria essa alienação parental? É quando o genitor que mora com a criança, né, que tem a criança sob sua guarda,
ele começa a colocar a criança contra o pai ou contra a mãe. Começa a falar, ai, seu pai não presta, ai, seu pai não está pagando a pensão, eu não vou deixar ele te ver. Seu pai não pagou a pensão esse mês, ele não vai vir te ver. No lugar de seu pai pagar a pensão, eu tô falando pai, gente, porque é o mais comum. Daqui a pouco alguém fala, ah, você tá falando só de pai. Eu tô falando Só de pai, é verdade. Por isso que eu vou usar o responsável de quem saiu, porque hoje em dia é comum a gente ver mais esse sofrimento pro lado de mulheres, né? eu tô falando isso, mas assim, claro que tem exceções. Tem pai que também sofre muito porque a mãe faz isso. Eu tô aqui usando a regra geral, tá, gente? Não me interpretem mal. Então acontece isso. Aí o genitor que tem a guarda da criança começa a ficar falando. Então, nesses casos, começa a acontecer a alienação em si. Vai indo a criança, não quer ver o outro genitor. No final de semana do genitor buscar, as crianças choram, não quer ir. Por quê? Porque a mãe ou o pai ficaram 15 dias na cabeça da criança falando: seu pai não presta, sua mãe não presta. Seu pai, no lugar de pagar sua pensão, de colocar numa escola boa, tá gastando dinheiro na rua, tá gastando dinheiro em festa. Seu pai ou sua mãe arrumou outro companheiro, por isso que ele não quer vir te ver. Então, fica colocando isso na cabeça de criança de 4, 5, 6 anos de idade. E imagina o sentimento de rejeição que é criado dentro dessa cabecinha. É como eu sempre falei, quando a gente lida com crianças, desde os 3 anos, ela já gera esse sentimento de rejeição, porque ela interpreta que ela é o problema quando não está tendo as suas necessidades completamente atendidas como era enquanto era bebê. E Está com a guarda da criança, ela fica usando aquela criança como forma de vingar, de moeda de troca, até comentaram isso aqui. Isso como forma de punição. Não, você não vai ver o seu filho hoje, porque no dia que era para você vir, você não veio. Entendeu? Aí fica usando como forma de vingança. Aí, o que acontece geralmente? Elas colocam os filhos para enxergar os pais, pai ou a mãe, com a visão que ela tem. E isso é errado. Exatamente, de um conflito e um término que foi entre homem e mulher. E muitas vezes o pai tem uma boa relação com a criança, ou a mãe tem uma boa relação com a criança, mas por motivos, enfim, que não vem ao caso, houve a separação, e às vezes eles não se entendiam enquanto casal, mas há uma convivência boa, né, entre os filhos e esses pais. Eu falo, vocês têm que deixar a criança ver o pai e a mãe com os olhos dele, não com seus olhos. Por mais que ele pode ter sido um péssimo marido, por mais que a mulher pode ter sido uma péssima mulher, uma péssima esposa, ela pode ser uma boa mãe. E geralmente eles são, porque o problema do divórcio não foi por conta do filho, foi por conta dos dois. Então, mesmo que no relacionamento o marido tenha sido péssimo com ela, não quer dizer que ele vai ser péssimo com o filho. E o que acontece? Elas usam essa situação como forma de punição. Você quis o divórcio, agora você fica sem filho. Você não queria a família junto. Por que você quer ver o seu filho? Você estava com ele, mas você quis divorciar? Não, o casal divorciou. Mas os filhos não. Os filhos vão ser sempre filhos. Eles sempre terão isso em comum. Então, e alienação. Amadurecimento nesse quesito, entendeu? As pessoas podem divorciar, mas não param para pensar que tem um filho, uma criança, que você vai ter envolvida. Isso, que você vai ter vínculo com outro genitor pro resto da vida. Não adianta você pensar que não, eu não quero nada dele, eu vou dar conta de resolver sozinha. Não é questão de querer ou não alguma coisa dele. É direito do seu filho. Você não pode privar o seu filho de ter convivência com o pai ou com a mãe. Isso é alienação, isso caracteriza como consequência perda da guarda, pagamento de danos morais. É uma ação muito puxada, é uma ação muito séria. Dolorida. É uma ação que constrange a criança. Pensa, você submeter o seu filho de 6 anos a uma avaliação psicológica, porque o outro pai está te acusando de alienação. Então, isso é muito triste. Então, a gente não pode deixar chegar nesse ponto. E a criança, ela fala, né? A criança, ela fala não só verbalmente, gente, mas ela fala pelo desenho,
Nós adultos, né, a psicologia, ela tem vários instrumentos que ela consegue fazer uma leitura da emoção da criança. Então, ela consegue interpretar por meio de uma brincadeira, por meio de um desenho, o que é passado para ela e o que é dela. Então, e a criança, ela é muito sincera, ela é muito clara na expressão do que ela faz, na forma como ela conduz as emoções e os sentimentos dela. A gente ainda tenta mascarar, sufoca, esconde, tá chorando, mas eu tô com um sorriso, e enfim, tá destruída por dentro, mas tá linda por fora, e aquela situação toda, mas a criança não. Então a criança fica muito evidente os sentimentos e as emoções que ela passam. E essa questão da alienação parental, ela está muito mais implícita no subliminarmente em algumas ações que são feitas assim, que as pessoas às vezes nem sentem, sabe? É como você falou, num comentário de seu pai não presta, seu pai nunca quis saber de você, ele já foi embora, para de chorar e querer seu pai. Dificultar uma ligação, né, do pai querer o contato com o filho e essa pessoa dificultar esse contato. Então, são coisas tão simples, mas que acabam acontecendo porque a pessoa que se separou está machucada, está doída, está sofrendo e não quer aceitar a condição de que, principalmente, ela está com uma responsabilidade muito maior e o outro está vivendo a vida como se não tivesse muitas obrigações, né? Um dos problemas que acontece é que quando percebe-se, né, que tem essa alienação, no lugar do outro genitor tentar acabar com essa situação, ele acaba entrando nessa também. Por quê? Aí a criança chega na casa do pai, aí, o que sua mãe falou de mim? Aí a criança vai falar. Aí fica, né? A mamãe falou que você não presta, a mamãe falou que você não paga atenção. Aí o que ele fala, mas sua mãe não pode falar. Aí começa a falar da mãe da criança para a criança. Aí a criança fala da mãe, o que seu pai falou de mim? Então a criança vai indo, ela fica perturbada, literalmente. E muitas vezes fica vigiando, né? Eu fui embora, mas o que é que a mamãe está fazendo? O que é que a mamãe né? Fica usando a criança nesse meio todo. E a gente também... Verdade. E nesse conflito de separação ainda tem o outro ponto e a outra questão, né? Que é quando a mãe vê que a criança sente falta do pai, por exemplo. Eu acompanho muitos casos assim, que sente falta do pai, ela liga para o pai, fala, olha, a criança quer te ver, e o pai não vai, não aparece. E às vezes até marca, a criança se arruma, enfim, fica todo pronto e o pai não aparece, e essa expectativa ela já é quebrada. Então, assim, a criança ela já está vivendo a frustração de um problema que é uma expectativa que ela já gerou. Então, não precisa mais ainda ser fortalecido esses comentários dentro da cabecinha dela. E é como eu falei, aos poucos a criança vai crescendo e vai tomando conhecimento do que está acontecendo. Aos poucos ela vai saber quem é que é o porto seguro dela, quem não é, como que esse porto seguro age, como que isso vai mantendo essas relações, né? Então, comentou também, é até bom deixar claro esse comentário que ela fez, que alienação também, Cíntia, não é só pai e mãe, avós. Olha só, que interessante, não sabia. Não é, foi até bom a Beatriz ter tocado nesse quesito. Não é só pai e mãe. Avó materna, avó paterna, avó paterna, tia que mora junto, entendeu? Toda aquela família que está ali naquele meio ou que convivem muito, também podem ser responsabilizados por isso. Então, não é só pai e mãe, não. É verdade, eu tô vendo aqui outros, porque quando a gente vai puxando, não fica subindo mais. E fora quando vão para a esfera criminal, infelizmente está tão comum o genitor que tem a guarda fazer alienação parental, o que pode ser feito no caso de alienação, somente o outro genitor pode tomar providência, ou a madrasta pode fazer algo a respeito? É o pai, né, o genitor. É ele que tá sendo acometido com aquela injustiça, né? A alienação está acontecendo contra ele, falando mal da pessoa dele, então é o pai que tem que ingressar.
É as partes, né, que ingressam. Isso. Isso desencadeia vários transtornos na criança, é muito triste essa situação, e ainda tem alienação feita pela família do alienador, como os avós e tios que você falou, né? Acho que de comentários são esses daqui. E, e então, a gente falando justamente dessa. Deixa eu só ver aqui qual era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Qual é a melhor forma, qual é a melhor condição que a gente tem de lidar de forma legal, tá? Não falo tanto de forma emocional, mas sem trazer impacto para essas partes, né? Para os filhos, enfim, para os cônjuges que estão se separando, qual é a melhor forma e mais segura de se lidar? Você fala da parte legal e eu falo da parte emocional. No processo de divórcio, o certo seria o quê? Colocar a emoção realmente de lado. Olha, não demos certo, estamos desfazendo nossa sociedade conjugal. Estamos rompendo. Só que ainda temos um vínculo de pai e mãe de Pedro. Então, temos esse vínculo ainda. Então, qual que é o certo? É entrar em um consenso. Olha, a guarda vai ficar comigo porque eu tenho mais horários livres, né? Eu tenho uma casa que tem primos perto, então a guarda dele fica comigo. Hoje está muito comum a guarda compartilhada, né? Isso, a guarda compartilhada ela é a mais comum, só que ultimamente a unilateral está sendo a mais utilizada. Porque a guarda compartilhada, você compartilha tudo, né? Porque tem gente que pensa assim, a guarda compartilhada vai ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro. Não, isso daí é guarda alternada. Guarda compartilhada significa que os pais vão conviver com os menores, né, na mesma proporção, tanto de convivência, de responsabilidade. Então, a guarda compartilhada é uma excelente opção. E não tem dias e nada definido, né? O que tiver da criança, eles podem estar participando, não é isso? Conferem entre eles. Então, tem casos que fica 3 dias com um, 3 dias com o outro. Tem outros casos, não, essa semana ímpar comigo, semana par com a mãe, né? Então, tem essa forma de combinar. Então, uma forma mais adequada seria, sim, uma guarda compartilhada. Ou uma guarda unilateral, que vocês definem, né? Dias do final de semana para pegar, que é geralmente a cada 15 dias, mas deixem as visitas livres. Por exemplo, o pai não está no dia dele, não está no final de semana dele ver o filho. Mas se ele está passando perto da casa do filho, por que ele não pode ir lá batendo a campainha? Ah, estava passando aqui perto, no vamos ali tomar um sorvete, né? Ficar ali brincando um pouco com a criança. O problema da guarda unilateral é que os pais acham que tem a obrigação. Eles não veem como uma coisa prazerosa. E de convivência com os filhos, né? Ele vê como uma obrigação. Tipo, nossa, que saco, esse final de semana eu já tinha marcado um compromisso, é o final de semana de eu buscar o fulano. Então, um dos problemas da guarda unilateral é esse, que vai indo, acontece esse afastamento, né? Porque amor é convivência, não tem jeito, isso é fato. Amor é convivência. É relação constituída, qualidade. Qualidade, isso. Então, visita 2 vezes por mês, você percebe que o vínculo vai indo, ele vai se rompendo, se rompendo, se rompendo. Quando você vê, não existe mais aquele vínculo de pai e filho, de mãe e filho. Então, o certo seria mesmo a guarda compartilhada. Ou guarda unilateral, mas com visitas livres, entendeu? Com finais de semanas alternados, não precisa ser a cada uma vez por mês, por exemplo. Então, pode ser finais de semanas alternados, visitas livres, feriado, passa com um, com outro. Então, tem muitas formas de entrar num acordo que seja bom para a criança. Então, antes de você assinar o divórcio, é bom você ter essa conversa. Olha, a gente está dissolvendo aqui, mas a gente tem um filho, né? Que requer cuidado, que requer atenção, que requer amor. Ele não requer só pensão alimentícia. Não é só pensão alimentícia que ele requer outro, é um conjunto de coisas. Pensão alimentícia é uma das coisas que o menor necessita. E às vezes nem isso. Entendeu? Então o pai não, ou a mãe, ele acha que está pagando uma pensão alimentícia, tá ótimo, estou cumprindo o meu papel de pai.
É verdade. E se a gente for trazer para o aspecto psicológico, gente, vamos pensar no seguinte: o divórcio, esse rompimento da relação nunca é fácil. A primeira forma que a gente precisa é enfrentar esse desapego emocional. Por que que é tão difícil tentar compreender isso, sabe? Por que que é tão difícil eu fazer um rompimento? Por que que eu não consigo entender e aceitar a necessidade do outro de não estar comigo? E normalmente essas respostas estão dentro da gente, estão nesse apego, nessa necessidade da gente tentar se fazer importante e tentar atender a todas as necessidades do outro, depositar expectativas na vida do outro, enfim, em resumo, de ser esquecido enquanto ser, sabe? Porque a partir do momento que vocês busquem olhar para si, busquem tomar um posicionamento diante de escolhas e decisões de vocês, vocês conseguem olhar para aquele processo de separação dentro do que é mais viável, sabe? Nem tudo que a gente quer é viável, sabe? Às vezes eu vejo casais se separando, amando um ao outro, mas nem sempre o amor é essencial para se manter uma relação, sabe? E às vezes um rompimento de um divórcio é para crescimento das duas partes, é como você falou. Tem condições que um outro perde depois da perda, é que vão amadurecer, é que vão ver o quanto é importante aquela relação, é que vão buscar novamente restabelecer aquele contato. E se isso acontece, não se feche não. Permita-se viver, permita-se voltar, porque eu tenho certeza que vai ser uma relação de reconquista. Ela é muito valiosa, ela é muito mais dolorida, ela é muito mais sofrida para aquele que quer reconquistar, mas ela é extremamente valiosa porque vocês ultrapassam uma etapa de amadurecimento muito grande. Outra questão é sempre olhar para a realidade. Não vamos ficar buscando expectativas e fantasias de que no início ele era bom, de que era tudo perfeito e por que agora não está sendo mais perfeito. A gente se prender a esse passado, a essa expectativa, a essa fantasia, faz com que a gente não viva esse processo do sofrimento, que é comum de todo rompimento, de toda perda, e vire num eterno sofrimento em que você está se punindo, se culpando, tentando se responsabilizar por uma atitude, uma escolha que não é sua, é do outro, né? Então, isso também é extremamente importante a gente olhar, separar essa visão de mãe traída, mulher traída. Então, quando se tem relação com os filhos, separe essa visão. Não foram os seus filhos que foram traídos. É muito comum a gente ver filhos sofrendo pela traição do pai. Ele me traiu, ele era meu herói, ele era tudo para mim, ele me traiu. Não, seu pai não te traiu, seu pai traiu a sua mãe. Porque ele era esposo da sua mãe, ele não era o seu esposo. Então, a criança, ela vive essa traição como se fosse dela, sabe? Então, tentar ao máximo, principalmente para aquilo que se leva aos filhos, tentar separar esse tipo de visão, né? O que é, eu sou a mulher do seu pai, eu tenho problemas com o seu pai. Você, eu não sei se vai ter problemas com o seu pai. Então, deixar a criança perceber quais são os problemas que surgem dela e a mãe tentar ali conduzir numa orientação, sabe? Num papel de apoio e de suporte para essa família. E eu acho que filhos não entendem, porque os filhos nunca entendem, geram sempre essas fantasias mesmo, né? De que meu pai é perfeito, buscar novos relacionamentos após o divórcio. O filho, ele sempre se sente excluído daquela família nova que se formou, porque ele não se encaixa ali. Então, geram conflitos. Então, tenham paciência de tentar trabalhar essa questão. E se vocês não estão conseguindo trabalhar sozinhos esse lado emocional e nem dos filhos de vocês, procurem um profissional, procurem um psicólogo, façam terapia. Terapia não é para louco, terapia é para gente bem resolvida, tem gente de sucesso e que sabe lidar da melhor forma, de uma forma consciente, de crescimento e aprendizado para vocês. Ludmila, amei nosso bate-papo, já está acabando, por isso que eu estou corrompendo, porque senão a gente é cortada no meio, porque o Instagram cai. Não consegue salvar.
Exatamente. E eu quero que você se despeça do pessoal e Pessoal, muito obrigada pela sua participação, viu? eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que participou. Vamos repetir outras lives. Se tiver dúvidas ainda, pode me mandar no meu direct. Se tiver dúvidas jurídicas, pode me mandar. A gente vai conversando, né? Vou dando essa orientação, tirando as dúvidas que às vezes a gente não conseguiu ler ainda, porque vai passando aqui, vai subindo, a gente não consegue fazer essa leitura, esse acompanhamento. Mas eu agradeço Verdade. muito, desejo uma excelente noite para todo mundo. E obrigada de verdade. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Foi maravilhoso. E seja bem-vindo. Acho que tem muitos temas para a gente trabalhar junto. Vamos repetir aí outras lives. E obrigada pelo seu carinho, pelo seu profissionalismo, Ludmila. Você é maravilhosa. Sou sua fã, você sabe disso. E muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês, por vocês estarem presentes, debatendo, mandando perguntas. Muito obrigada mesmo. E na próxima live a gente vai falar sobre um tema de adolescentes, sobre essa questão dessa imparcialidade nesse momento de vestibular, de ensino, enfim, de como que está a Enem, paz, tudo isso na cabeça e o emocional das pessoas, tá bom? Aguardo vocês e um beijão. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, Franciele, pelo carinho. Vamos lendo aqui um pouquinho até... Deixa eu ver quantos minutos a gente tem aqui para ler os comentários aqui. 20 e 54 minutos, é melhor encerrar. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Tchau. Vai ficar salva a live, hein?